Maravilha! Mais uma vez a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Lição de número 2 da nossa nova revista. A Santíssima Trindade vai falar hoje sobre o Deus Pai. Glória a Deus. E para essa aula eu gostaria de convidar aqui à frente o cooperador Márcio. Ele vai estar ministrando essa aula aqui aos nossos corações. Estejamos atentos àquilo que será falado, porque eu creio, meus amados irmãos, que uma lição puxa a outra, tá? Então nós precisamos estar bem atentos para não nos perdermos. Cooperador Márcio, por favor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Então vamos para a lição de número 2, o Deus Pai. Aí, irmãos, o texto áureo está escrito assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí a verdade prática está escrito assim: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai, por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Irmã Sarinha, lê para nós aí a leitura bíblica em classe. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve todas as coisas que me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e os tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes, tu mostra-nos, ó Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me, porque estou no Pai. O Pai em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Graças a Deus. Então, a palavra-chave aqui, irmãos, é Pai. A irmã Matico lê para nós a introdução. A doutrina da Trindade é um ministério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, com substâncias e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Aquele de quem procede o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Então, irmãos, na lição de hoje, nós vamos aí abordar algumas verdades bíblicas, tá, reveladas aí acerca do Pai. Quem é, como se revela, como age e quais são aí os seus atributos, tá? Então são perguntas aí que nós vamos responder nos próximos tópicos. Vamos aí para o primeiro tópico, a identidade de Deus, o Pai. Presbítero Amarildo lê para a gente, mas antes, o
cooperador Fernando, abre para a gente em João capítulo 17, versículo de número 3. E a nossa irmã Regiane abre para nós em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4. Tá? Deuteronômios, capítulo de número 6, versículo de número 4. Quem pode ler, presbítero? O Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estás no céu, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Olha, irmãos, então o tema de hoje é o Deus Pai, tá, irmãos? Mas não tem como falar do Deus Pai sem mencionar aí a Trindade. Irmãos, eu quero trazer aqui para os irmãos uma simulação de uma situação. Imagine que uma pessoa aí que não crê na Trindade chega para vocês e diz assim: a Bíblia prova que Jesus não é Deus. E aí ela cita João capítulo 17, versículo 3, dizendo assim: e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Aí ela fala assim para vocês: se Jesus afirma que o Pai é o único Deus verdadeiro, então ele não é Deus, e nem o Espírito Santo. Irmãos, como vocês responderiam a esta pessoa que usa a própria Bíblia para atacar aí a Trindade? Ou ela poderia também dizer assim, usar Deuteronômios, capítulo de número 6, versículo 4, citando Deus do Antigo Testamento. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se elas dissessem isso para você, que o Deus Pai é o único Deus verdadeiro, que não tem esse negócio de Trindade, que Jesus não é Deus e nem o Espírito Santo não é Deus, o que vocês responderiam para esta pessoa, irmãos? E aí? O que você responderia, irmã Regiane, para essa pessoa? Nós cremos na Trindade. Nós sabemos que Deus Pai, Jesus é o Deus Filho, e o Espírito Santo também é Deus. É um único Deus, em 3 pessoas distintas. O que vocês responderiam para essa pessoa, o que usa a Bíblia para atacar vocês? Microfone, irmão. Né, no batismo de Jesus, né, que foi revelado, né, que ele era o Filho que desceu o Espírito Santo, que abriu o céu e ouviu a voz de Deus. Ali eu falaria que seria aqui, os 3. Nunca seria só um. Certo. E você, irmã Kelly, o que você diria para essa pessoa que diz que Jesus não é Deus e nem o Espírito Santo que é Deus, porque o próprio Jesus afirmou que o Deus Pai é o único Deus verdadeiro? O que você diria para essa pessoa? Se não sabe, não tem problema, irmã. Não sabe. E aí, irmã Sarinha? O que você diria, irmã Sarinha? Não sabe. Irmãos, vamos lá. Eu vou trazer uma explicação nesse tópico e vocês vão tirar isso aí de letra, se alguém questionar isso para vocês. Por que eu estou trazendo essa situação para vocês? Porque vocês podem passar por esse tipo de situação, tá bom? Tá? Então, assim, irmãos, da forma aí como está escrito aí o título acima, o
Pai é o único Deus verdadeiro, pode nos causar aí alguma estranheza, tá? Porque nós sabemos que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Ou seja, o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é o Pai. São três pessoas distintas, tá? Compartilhando aí da mesma divindade, tá bom, irmãos? Então dizer que o Pai é o único Deus verdadeiro pode soar meio unitariano, tá? O que é unitariano, irmãos? É a ideia que Deus é uma pessoa só, rejeitando aí a doutrina da Trindade, tá bom? Judeus acreditam nisso, como também aí os testemunhos de Jeová acreditam nisso, tá bom? Entretanto, irmãos, essa declaração ela é feita pelo nosso Senhor Jesus, tá? Que está lá em João 17,3. Lê pra gente aí, 17,3. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Amém. Então, irmãos, veja que nesse exemplo que eu citei para vocês, para atacar a Trindade, a pessoa ela usa João 17,3, usando o versículo isolado, tá? Então nós não podemos tirar nenhum tipo de conclusão ou ter algum tipo de interpretação de um versículo isolado, tá bom? Nós devemos aí interpretar à luz do seu contexto, tá? Toda a revelação da palavra de Deus, para que não haja aí nenhuma confusão e nenhuma negação da Santíssima Trindade, tá bom? Então, dirigindo-se ao Pai em oração, Jesus declarou: e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro. Aqui, irmãos, Jesus exalta o Pai, tá? Essa declaração não nega a divindade de Jesus e também não nega a divindade aí do Espírito Santo, tá certo? Mas exalta a unicidade de Deus, tá bom? Jesus nasceu aí, irmãos, em um contexto judeu, tá? Debaixo da lei judaica. Ele ministra aí a judeus, tá? E os seus apóstolos eram judeus, tá bom? Então Jesus ele professa aí o credo judaico mais básico, que é a crença no único Deus. Vamos lá, Deuteronômio 6,4, lê pra gente. 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Então, irmãos, Jesus declara a unicidade, tá? O que é a unicidade? É um conceito bíblico de que Deus é um só, único e indivisível, tá bom? E neste único, indivisível, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá certo? São três pessoas distintas em um único Deus, tá? Não é unicismo, tá, irmãos? Devemos tomar cuidado de confundir unicidade com unicismo. Tome cuidado para não confundir isso. Por quê, irmão? O unicismo, ele prega que o Pai, o Filho, o Espírito Santo não são pessoas distintas. Eles alegam que são apenas manifestações, modo ou título aí do mesmo Deus, tá bom? Então, irmãos, se o Pai, Filho e o Espírito Santo são um único Deus, em três pessoas distintas, tá? Do Pai pode-se dizer, és o único Deus verdadeiro. Assim como do Filho também pode-se dizer, és o único Deus verdadeiro, tá? Como do Espírito Santo também pode-se dizer, és o único Deus verdadeiro. É como a nossa irmã Regiane disse, é um único Deus
em 3 pessoas aí distintas. Tá bom, irmãos? Vamos para o ponto 2. O Pai é a fonte da divindade. A nossa irmã Mary lê para a gente, mas antes, irmã Marico abre em João, capítulo 5, versículo 26. Deixa eu ver aqui. O que hoje abre João 15, 26. Espera aí, deixa eu voltar aqui. João 5, 26. Aí o que hoje abre em João 15, 26. Ok? Pode ler, irmão. O Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Pois ele existe por si mesmo, como o Pai tem a vida em si mesmo. Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é o Deus imutável desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele é o Criador do céu e da terra, e de tudo o que nele existe. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Olha aí. Então, irmãos, o que significa dizer que o Pai é a fonte? Não significa, tá? Não significa que o Filho ou o Espírito Santo começaram depois. Não significa isso, tá? Também não significa que eles receberam a divindade em algum momento. Não. Significa que o Pai é o ponto de referência das relações eternas da Trindade. Ele é o Pai porque gera eternamente o Filho e dele procede o Espírito. Vai lá, João 5:26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, irmãos, isso aqui fala da relação e não de inferioridade, tá? Até porque Deus ele é autoexistente. O Pai não é criado, o Filho não é criado e o Espírito Santo não é criado, tá? O Pai não criou a vida divina, ele é a fonte eterna dela. E comunica, irmãos, essa mesma vida ao Filho, sem divisão e sem mudanças, tá bom? Então aí o comentarista nos diz que o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem, fonte eterna da divindade de quem o Filho é gerado. Tá bom, irmãos? Isso não implica tempo ou subordinação, mas relação eterna, tá? Ou seja, o Filho não é subordinado ao Pai, e nem o Espírito Santo é subordinado ao Filho. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Filho é a segunda e o Pai é a primeira pessoa. Isso, irmãos, é apenas uma organização para nós vermos cada pessoa da Trindade, tá? Então, o fato de ter primeira, segunda e terceira pessoa não é subordinação, mas uma organização para nós vermos aí cada pessoa da Trindade. Aí alguém pode dizer de novo: mas Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, né? A pessoa pode afirmar isso,
tá? No plano da salvação, irmãos, Jesus se submete a este papel, a esta função, naquele momento, tá? Jesus não é subordinado e o Espírito Santo não é subordinado, mas dentro do plano da salvação, Jesus se coloca aí naquela posição. Vai lá, João 15, 26. Mas aquele vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, não procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Olha aí, irmãos. Então, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, tá? Então, a palavra procede vem aí do grego ekiporeuomai, tá? Então, essa palavra indica a origem do Espírito, irmãos. Não como criatura, tá? Mas como dom pessoal aí da vida trinitária, tá bom? O Pai, ele é a fonte da vida divina, de quem o Filho é gerado e o Espírito procede aí sem divisão de essência, tá bom? Os irmãos entenderam? Vamos para o ponto 3. Quem vê o Filho, vê o Pai. Deixa eu ver. A irmã Sarinha lê pra gente. Quem vê o Filho, vê o Pai. Aí, deixa eu ver aqui, irmãos. Ah, verdade. Isso, verdade. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Eu olhei errado aqui na revista. Então, a irmã Sarinha leu o ponto 3, o Pai age por meio do Filho e do Espírito. Aí, presbítero Amarildo, abre para nós em Joel, capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. Irmã Kelly, abre para nós Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Irmã Meire, abre para nós Lucas 24, versículo 49. Irmão Fernando, João capítulo 10, versículo 25 ao 29. João capítulo 10, do versículo 25 até o 29. Ok? Pode ler, irmã. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho as executou. O Pai planejou a redenção, o Filho as realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e ensinador. Conforme o credo de Atanásio, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Olha aí, irmãos. Então, a ação divina, tá? Ela é sempre trinitária, tá? Ou seja, o Pai, Filho e Espírito Santo, ainda que não apareça, tá bom? Pai, por exemplo, no Antigo Testamento, o Filho e o Espírito Santo não aparecem de forma direta, mas eles estão aí presentes, tá? O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica.
sem divisão de essência ou valor, tá bom? Então essa cooperação perfeita, irmãos, revela aí a unidade e distinção funcional, ou seja, Deus é organizado, cada um aí tem uma função. Então o credo atanasiano, ele protege aí a fé cristã contra os erros que hierarquizam ou confundem as pessoas divinas, tá, irmãos? Como o unicismo e o modalismo, que diz que Deus se apresenta aí em três faces. Ora se apresenta como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Não é nada disso, tá certo? São três pessoas distintas, tá? E o agir do Pai, irmãos, nunca ocorre isoladamente do Filho ou do Espírito, tá? O Pai se revela na pessoa do Filho Jesus e do Espírito Santo, que ele prometeu derramar aí desde a antiguidade. Por isso se diz aí a promessa do Pai. Vamos lá, Joel capítulo 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Então, quem fez aí, irmãos, essa promessa exatamente? Não foi o Filho e também não foi o Espírito Santo, tá? Embora Deus, irmãos, possa ser aí aplicado ao Filho e também pode ser aplicado ao Espírito Santo, tá? No Antigo Testamento aí, por exemplo, Jesus ele é citado como o Deus forte. Vai lá, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha aí, irmãos. Então aqui, irmãos, Jesus ele é chamado de Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E como é que nós sabemos que quem fez essa promessa em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 foi o Pai? Porque lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, nos confirma isso. Vai lá, Lucas lá, 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Olha, irmãos, então aqui Jesus diz que envia a promessa do Pai. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Então, em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, irmãos, é o Pai falando aí através do profeta Joel. Agora, o nosso Senhor Jesus também disse que fazia a obra do Pai. Então, vamos lá ver João 10, 25 ao 29. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai, mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Amém. O 30 também? O Pai e eu somos um. Então, olha, irmãos, Jesus disse que as obras que ele estava fazendo, eram as obras aí do Pai. Portanto, irmãos, o Pai estava
operando através do Filho. Então, em cada salvação, libertação ou cura, ali estava o Pai, tá? Em cada milagre realizado, era aí uma obra da Trindade. O Pai, irmãos, ele age em perfeita unidade com o Filho e o Espírito aí mantendo a distinção pessoal e a igualdade divina. Vamos lá para o ponto 2, o Pai revelado em Cristo. O presbítero Lucimar vai ler para a gente, mas vamos lá. Sarinha, abre para nós Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Amatico, Romanos capítulo 12, versículo 2. Irmã Regiane, Mateus 11, 25. Irmã Kelly, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Isto aí. Pode ler. O Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Os primeiros intitulados sábios, do grego sofos, são aqueles que detêm a inteligência e a educação acima da média. Os outros, os instruídos, no grego sinetos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vergonhavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam da cegueira espiritual. Significa que o mistério do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que consideram sábios aos seus próprios olhos. O Pai se dá ao conhecer aos pequeninos, no grego népios, aqueles que possuem a humildade das crianças. Então, irmãos, o comentarista diz, tá, que o Pai se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles aí que possuem a humildade das crianças, tá? No grego, népios. Qual é o significado disso, irmãos? O termo humildade aí das crianças aqui não significa, irmãos, imaturidade intelectual, tá? Mas ausência de autoconfiança. Como a criança aí que não reivindica direitos, mas ela é totalmente dependente, tá bom? Então é sobre isso. Então, irmãos, o pecado trouxe aí para a humanidade a autossuficiência. Quando o diabo aí, usando a serpente, tentou aí Eva, ele propôs para ela ser como Deus, tá? Qual que era a proposta aí? Seja autossuficiente, não dependa de Deus para nada, tá? Por isso, irmãos, que a soberba, a altivez e o orgulho é totalmente contrário à proposta de Deus na criação. Isso veio, irmãos, por causa aí da natureza pecaminosa. O pecado trouxe isso sobre nós, tá? Então, muitas das vezes aí nós queremos agir fora, tá, do plano de Deus, fora da vontade, fora do querer de Deus. Só que quando Jesus ensina aí os seus discípulos a orar, irmãos, ele ensina a oração aí do Pai Nosso. Vai lá, Mateus 6, 9 e 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha
o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, por que Jesus ensina a pedir a Deus que a vontade dele seja feita? Porque a natureza humana, irmãos, ela é inclinada a não obedecer a Deus, tá? A fazer aí as suas coisas, a natureza humana, ela está inclinada aí a fazer as coisas pela sua própria conta, pela sua própria vontade, tá? Da sua própria cabeça, tá certo? Então nós temos, irmãos, que estar nos submetendo diariamente à vontade de Deus. Vai lá, Romanos 12:2, vai lá. Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas também transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, irmãos, a versão da Bíblia da irmã Matico, ela está na NVI, tá? Então, na tradicional aí que nós usamos, está assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá? Então, irmãos, nós devemos deixar que o Senhor nos transforme por meio de uma mudança na nossa maneira de pensar, para que nós venhamos a experimentar, irmãos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque existe, irmãos, uma natureza pecaminosa na minha pessoa. Existe uma natureza pecaminosa na sua pessoa, tá? Então nós temos que ter aí esta consciência para que ela não nos domine. Nós não podemos ser dominados pela nossa natureza pecaminosa. Por isso que temos que ter aí uma disciplina espiritual. Orar, jejuar, ler a Bíblia, ter um bom testemunho e por aí vai. Mateus 11:25, vai lá. 25. Naquele tempo respondeu Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendido e as revelaste aos pequeninos. Olha aí, o verbo ocultaste, tá? No grego, apokrupto, é ativo aí a ocultação. É um ato aí, irmãos, soberano de juízo. Então Deus faz isso, irmãos, de forma premeditada, tá? É como se Deus estivesse dizendo: vocês não são soberbos, então vocês não terão a minha revelação. O verbo revelaste, no grego apocalupto, é igualmente aí, irmãos, ativo a revelação, é dom da graça, tá? Então, assim como Deus oculta, Deus também revela. É Deus, irmãos, que traz aí o entendimento para nós através da iluminação do Espírito Santo. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus com o coração humilde, voltado para Deus, o Espírito Santo, ele abre aí o nosso entendimento e traz aí a revelação da palavra. Vamos lá ver o porquê? 1 Coríntios 2, 10 e 11. Vai lá. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém.
Olha, irmãos, então é o Espírito Santo, irmãos, quem conhece as profundezas de Deus, tá? O soberbo se afasta de Deus, e dele são ocultas, e do soberbo são ocultas todas as revelações dos céus. Aí eu pergunto para os irmãos, quantas e quantas pessoas soberbas nós não temos no nosso meio, irmão, no meio evangélico, né? Pessoas que estudam a palavra com a motivação errada. Pessoas que querem ser melhor, por exemplo, do que o pastor, ou pessoas que querem alcançar um alto status porque querem ser vista por outras pessoas, tá? Pessoas orgulhosas, pessoas altivas, tá? Pessoas que querem sempre estar por cima. Então, quando essas pessoas, ela pode até estudar a Bíblia, mas ela vai aprender ali só a letra fria da Bíblia mesmo, assim, o contexto todo ela pode saber, mas a revelação do céu lhe será oculta. Por quê? Porque Deus oculta as revelações do céu dos soberbos, tá? Mas os humildes de espírito, irmãos, aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus, eles são aí próximos do Espírito Santo, tá? Então, estes irmãos que estudam a palavra com o coração voltado para Deus, com um coração humilde, que reconhece a sua dependência, pessoas que estudam a palavra porque têm fome de Deus, irmãos, esses têm aí a mais profunda revelação do céu, tá? Quer conhecer aí, irmãos, as profundezas do Deus Pai? Seja próximo do Espírito Santo, porque é Ele que traz essas revelações para nós, tá? Vamos lá para o ponto 2. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Deixa eu ver aqui. Irmã Regiane, lê para nós. O Pai se faz conhecer pelo Filho. A irmã Matico abre para nós em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A irmã Marico, Mateus capítulo 11, versículo 27. Presbítero Lucimar, João capítulo 1, versículo de número 18. Ok? Pode ler, irmã. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa declaração revela dois princípios importantes. O Pai é um ser pessoal e relacional, e só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Então vamos lá, 1 Timóteo 2,5, vai lá, lê para nós aí. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, e os homens, né? O homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Olha, irmãos,
Então, irmãos, Jesus ele é o único mediador legítimo, tá? O que isso significa? Que é alguém que se coloca aí entre as duas partes para reconciliá-las, tá bom? Ou seja, Jesus se colocou entre nós e o Deus Pai para nos reconciliar com o Pai. Vai lá, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Esse versículo aí, irmãos, indica que o Filho, ele retira o véu que encobre a face de Deus para toda a humanidade, tá? Deus não estava acessível à humanidade no sentido de nós termos acesso direto a Ele, tá bom? Aí pelo fato do quê? De nós estarmos na condição de sermos inimigos de Deus, tá? Então, fora de Cristo, irmãos, qualquer conceito sobre Deus é mera especulação ou construção humana, tá? Isso é o quê? Idolatria, tá bom? Vai lá, João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez o conhecer. Olha aí, irmãos. Ou seja, tá? Ninguém, irmãos, jamais viu a Deus, mas o Filho, o único que mantém a comunhão íntima com o Pai, o revelou. O Filho, ele é o intérprete que explicou o Pai aos homens, tá bom? Então o conhecimento aí verdadeiro do Pai só é possível pela relação pessoal e exclusiva do Filho, que interpreta aí perfeitamente a sua natureza, tá? Vamos aí para o ponto 3, quem vê o Filho, vê o Pai. A irmã Meire vai ler para nós, quem vê o Filho, vê o Pai. O presbítero Amarildo abre para nós João 14, versículo 8 e versículo 9. Sarinha, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Irmã Regiane, João capítulo 10, versículo 30. Oi? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Eu tinha pedido para o Amarildo ler, né? Eu vou ler. Então lê para nós aí, vai lá. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Não, peraí, leu o tópico 3, quem vê o Filho, vê o Pai. Quem que eu pedi para ler? Então vai lá, Miri, lê para nós. Segura aí, Lu. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, a unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são a expressão direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Vai lá, Lu, agora pode ler, Lu. João 14, 8 e 9, agora vai. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai.
E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha, irmãos, mostra-nos o Pai. Foi aí o pedido do discípulo Filipe. E aí Jesus responde: quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, isso não significa, tá, que Jesus e o Pai são as mesmas pessoas, tá? Não são. Ou que tenham aí o mesmo rosto, também não tem, tá? Mas significa que toda beleza, poder e virtude que se espera ver no Pai já está revelado aí no Filho, que é a expressão exata do ser de Deus, tá bom? Vamos lá, Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Olha aí, irmãos, na minha versão aqui, eu quero só destacar a expressa imagem, tá? O que a irmã disse aqui é a expressão poderosa, a expressa imagem. Irmãos, o que significa expressa imagem? Significa aí estampa exata, como a impressão de um selo em cera. Idêntica e em forma distinta em substância. Vai lá, João 10:30. 10:30. Eu e o Pai somos um. Então, quando Jesus, irmãos, diz: eu e o Pai somos um, ele está dizendo aí no sentido de unidade de essência, tá? E não de pessoa, tá bom? Eles compartilham aí a mesma natureza divina. Então, assim como nós, irmãos em Cristo, nós também somos um, tá? Mas nós não somos uma só pessoa. Isso aponta, irmãos, para a comunhão que devemos cultivar, pois temos a mesma essência habitando em nós, que é quem? O Espírito Santo. Então, quando Filipe pede, mostra-nos o Pai, ele demonstra, irmãos, que ainda não entendeu que a encarnação de Jesus é a teofania definitiva, tá? Ver Jesus, irmãos, é ver a glória, a santidade, o amor e a justiça do Pai em ação. Então, apesar de Jesus ser uma pessoa e o Pai outra pessoa, Jesus traz a essência, tá bom? Jesus, irmãos, é a manifestação visível, perfeita e suficiente da pessoa invisível do Pai, tá certo? Vamos lá para o ponto 3, a pessoa de Deus Pai. Aí a Matico lê para a gente atributos incomunicáveis do Pai. Irmã Meire, lê para a gente, vai abrir para nós Êxodo capítulo 3, versículo 14. Fernando, Malaquias capítulo 3, versículo de número 6. A irmã Kelly, Salmo 139, versículo 7, verso de número 7, verso de número 8. Ok? Vai lá, pode ler, Matico. Atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Os principais atributos são autoexistência. Deus existe por si mesmo. Não depende de nada para existir. Eternidade. Deus não tem começo nem fim. Não está limitado pelo tempo.
Imutabilidade. Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Onipotência. Deus é o Todo-Poderoso e nada pode frustrar seus desígnios. Onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Onipresença. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Esses atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Então vamos lá, Êxodo 3, versículo 14. Lê para a gente aí. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. Tá? Não é enigma, irmãos, mas é uma declaração do ser absoluto e incondicionado. Tá bom? Deus, ele não depende de circunstâncias, não depende do tempo, ou não depende também, ele não depende de criatura alguma, tá? Ele faz aí o que ele quer. Irmãos, a sua eternidade, irmãos, não é tempo infinito. A eternidade de Deus não é tempo infinito, tá? Mas existência fora do tempo. O nosso Deus, ele é atemporal, ele habita fora do tempo. Tá bom? Malaquias 3:6, vai lá. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Olha aí, irmãos, a imutabilidade de Deus não significa rigidez, tá? Mas fidelidade absoluta. Ele não muda de propósito e nem de caráter. Ele não muda, tá? Por isso que as promessas de Deus, irmãos, elas são seguras, tá bom? Salmo 139, versos 7 e 8. Para onde esconderia do teu espírito? Ou para onde fugiria da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que tu ali também estás. Olha aí, irmãos, Deus, ele está em todos os lugares. No Salmo 139, mostra que Deus, ele está em todos os lugares. Não tem como se esconder de Deus, tá? Significa o quê? Que ele está próximo e ele nos conhece por completo, tá bom? Não é, irmão, uma presença distante, tá? E quantos de nós, irmãos, nós nos preocupamos aí em esconder algo das pessoas? Por exemplo, o pastor não pode saber, o irmão não pode saber, a esposa, o marido, o filho não pode saber. Irmãos, nós podemos esconder do homem, podemos esconder do pastor, da igreja, mas não podemos esconder nada de Deus, porque Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas, tá bom? Então, irmãos, nós podemos aí tentar esconder tudo e de todos, mas não podemos esconder de Deus, porque Ele sabe e o julgamento vai vir por Deus, tá bom? Então os atributos, irmãos, incomunicáveis, revelam aí que o Pai é absolutamente soberano, livre e confiável, a única rocha segura em um mundo instável, tá bom? Vamos para o ponto 2, atributos comunicáveis do Pai. O Kiyoshi vai ler para a gente os atributos comunicáveis do Pai. Deixa eu ver aqui. Aí, irmão Matico, João capítulo 3, versículo de número 16. Presbítero Amarildo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7.
1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao versículo de número 7. Presbítero Simar, Salmo 100, verso de número 5. E, irmã Regiane, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Pode ler. De alguma forma, Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de maneira limitada, refletem os aspectos de caráter e da moral de Deus que podem ser vistos, em grau menor, no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Dentre deles destacam-se santidade, Deus é santo, e chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. O amor, Deus é amor, em essência, e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Fidelidade, Deus é sempre fiel, e também somos desafiados a ser fiéis. Bondade, Deus é bom em todo o tempo, e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Olha aí, irmãos. A santidade, irmãos, envolve aí ser separado para um propósito divino e ser perfeitamente puro, tá? Então isso aí define a própria natureza de Deus, fazendo aí diferente em sua essência de tudo o mais aí que existe, tá bom, irmãos? A santidade de Deus, ela é diferente da nossa. Por que que ela é diferente? Porque nós estamos aí em um processo de santificação progressiva, tá? Nós estamos melhorando dia após dia, mas Deus exige que nós sejamos santos, tá bom? Vamos lá, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, irmãos, não é aí um sentimento, tá? É uma ação comprometida, tá bom? É uma decisão de bem que custa aí a si mesmo, tá? A sua fidelidade é o alicerce da aliança. A nossa fidelidade, irmãos, é resposta a dele, tá bom? E qual que é aí as características do amor? Vamos ver qual que são as características do amor? 1 Coríntios 13, 4 ao 7, vai lá. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha aí, irmãos. Olha as características aí do amor. O amor, ele é sofredor. Então, muitas pessoas dizem assim, eu amo, mas o amor que você sente, ele é sofredor, ele é benigno. O amor que você sente, não sente inveja, ou não trata aí com leviandade, ou não se ensoberbece, tá? Muitas pessoas dizem que amam, mas será que esse amor se porta com indecência ou não se porta com indecência?
Esse amor que muitas pessoas sentem, ele busca aí os seus próprios interesses ou ele não busca interesse algum? O amor que muitas pessoas dizem sentir, ele se irrita ou ele não se irrita? Ele suspeita mal ou não suspeita mal? Tá, irmãos? Muitas pessoas dizem que amam, mas está enquadrado em 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo 7. Se esse amor que nós sentimos está enquadrado em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, então é um amor verdadeiro. Mas se não estiver enquadrado, irmãos, não é amor. Tá bom? Não é amor. Bíblico não é. Tá bom? Vamos lá. Salmo 100, verso de número 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Olha aí, a bondade de Deus, irmãos, não significa, tá, que ele tolera tudo. Não, ele não tolera, tá, irmãos? Mas significa que ele age com favor, tá? Sustentando aí a vida e oferecendo aí a redenção, tá bom? Então esses atributos, irmãos, não nos tornam deuses porque temos aí esses atributos comunicáveis, não, tá? Mas aí nós somos filhos que refletem o Pai. Então os atributos comunicáveis, irmão, mostra que o Pai não apenas ordena a santidade, o amor, a fidelidade e a bondade, tá? Ele é, irmãos, todas essas coisas, tá bom? E nos capacita aí a vivê-los pelo Espírito. É por isso, irmãos, que nós precisamos do fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Vamos lá, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha aí, irmãos, são esse fruto, é este fruto do Espírito que nós temos que ter, tá? Nós temos que ter aí esse fruto, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É o fruto do Espírito que nós precisamos ter. Então, se alguém não tiver esse fruto, irmão, precisa buscar, irmãos. Tá certo? Vamos lá para o ponto 3, os nomes que revelam o Pai. Irmão, quer ler para nós? Pode ler. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revela sua natureza, obras e virtudes. O nome Elohim, apesar do plural, reafirma o monoteísmo e alude à pluralidade da Trindade. El Shaddai revela Deus como Todo-Poderoso. Adonai, em grego Kyrios, manifesta sua autoridade como Senhor. E tentagrama pessoal, Yahvé, revelado como eu sou, o que sou, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã, sobre a grandeza e a majestade de Deus. Amém. Aqui, irmãos, no tópico 3, não tem muito o que explicar, tá, irmãos? Então, no texto aí que a Bíblia ela foi escrita, então há nomes aí atribuídos a Deus que revelam aí quem Ele é e o que pode e o que faz, tá bom? Então, dentre muitos exemplos, tem aí Yahvé, o nome próprio de Deus, distinguindo aí dos ídolos, Eloá ou Elohim, que é igual a Deus, tá? Tem El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Adonai ou Kyrios, tá bom? Que significa aí Senhor Supremo, Dominador. Então, os nomes de Deus aí revelam, irmão, a sua natureza santa e soberana
eterna. Neste tópico não tem muito aí o que dizer, tá? E a conclusão, irmão, a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nesta lição, nós vimos, irmãos, que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, tá? Eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna, tá bom? Que essa verdade desperte em nós aí o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. Tá bom, irmãos? Irmãos, voltando aí para o primeiro tópico, se alguém disser para vocês, não existe coisa de trindade nenhuma, porque o próprio Jesus falou que Deus é o único Deus verdadeiro, o que vocês respondem, irmãos? Só tem um Deus, né, irmãos? É um Deus em 3 pessoas distintas, tá bom? Essa é a resposta. Então pode-se dizer que o Deus Pai é o único Deus verdadeiro, como o Deus Filho é o único Deus verdadeiro e o Deus Espírito Santo é o único Deus verdadeiro. É um único Deus, tá, irmãos? Não são 3 deuses, é um único Deus em 3 pessoas distintas. Irmãos, graças a Deus, eu procurei ser bem objetivo na aula para poder concluir ela, tá, no tempo. E assim eu agradeço aí a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? E aí, se alguém perguntar, já podemos responder? São 3 deuses? Se assim nós cremos que se for 3 deuses, nós somos, né, politeístas, né, irmãos? Cremos em vários deuses, né? Mas a realidade, que nem foi bem explicado pelo cooperador Márcio, que nós cremos em um Deus, mas que agem 3 pessoas distintas. Não são 3 deuses, tá, irmãos? É um Deus que age em 3 pessoas distintas. Tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diferente de algumas religiões que creem que Deus, ele, quando age como Deus, ele é só Deus, não existe Filho, não existe Espírito Santo. Quando Deus ele está agindo como Filho, como Jesus, ele não existe Deus Pai e não existe Espírito Santo. Né? Ou quando está agindo Espírito Santo, não existe Deus Pai nem Deus Filho. Né? Essa é a igreja unicista, que crê que Deus ele age em determinados momentos somente como uma pessoa. E não é realidade. Foi falado aqui pela irmã Regiane, eu me lembro no início da pergunta do cooperador Márcio, ela citou muito bem ali o texto de Mateus capítulo 4, quando Jesus ele é batizado, né, no Rio Jordão por João Batista. Após, né, ali sair da água, ouve-se uma voz que vinha do céu: este é meu filho em quem me comprazo. O próprio Senhor Jesus, né, saindo da água, ele como filho, e em forma corpórea de uma pomba, repousou sobre ele o Espírito Santo. Então nós vemos ali a ação da Trindade, né, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então não temos como nós dizer que não existe a ação de Deus em 3 pessoas distintas. Tá? Então, ficou muito bem claro, ficou muito bem explicado aqui para nós, né, e não temos dúvidas acerca disso. Agora, algo que me chama a atenção, e seria muito importante você de repente chegar em casa até mesmo estudar mais sobre isso, o 3º tópico, que fala sobre os atributos incomunicáveis, os atributos comunicáveis do Senhor e os nomes que revelam, tá, ao próprio Pai. Esse 3º tópico ele é muito importante também para nós. Até eu queria muito que você estudasse esse 3º tópico e principalmente guardasse em sua mente os livros, capítulos e versículos, para que você possa defender. Por que Deus ele é onipresente? Por que Deus, né, ele é onisciente?
Por que Deus ele é imutável? Né? Surgem essas dúvidas em meio às pessoas. Né? Há questionamento. Porque às vezes você vai ver um texto, lógico que os textos bíblicos não há nenhum problema nas suas escrituras, não há nenhuma contradição. Mas existem aqueles que procuram essas contradições. Por exemplo, a Bíblia diz para nós no livro de Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se... Aí você vai lá em Gênesis capítulo 6, capítulo 6, capítulo 5. Aí Deus fala assim, e me arrependi de ter feito a humanidade. E aí? Como explicar isso? Então, mas a Bíblia não tem contradição. Nós temos que entender a etimologia da palavra, do que está sendo falado. Como eu sempre bato na mesma tecla, que o nosso português ele é muito escasso de palavras, e acaba que no momento da tradução é usada naquele momento a palavra que seria mais próximo o que está querendo se dizer, mas não significa que seria aquilo. Tá? Então, por exemplo, quando você vai em Gênesis capítulo 22, a Bíblia vai dizer para nós que Deus ele tentou a Abraão. Mas você vai lá em Tiago, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado por ninguém e nem tenta ninguém. Como explicar isso? Então, a princípio, aparenta-se contradição, mas não é. A questão é que as palavras do português são limitadas. Por exemplo, Gênesis 22, quando fala tentou, ali na verdade não seria tentar. A tradução correta seria provou. E Deus provou a Abraão. Porque Deus não tenta, mas Deus ele prova. Quem tenta o ser humano é o diabo. É o diabo quem tenta a nossa vida. Mas Deus ele não tenta, e sim ele prova a nossa fé. E aqui, quando falou dos atributos incomunicáveis, quando fala que acerca da autoexistência, Deus ele não teve começo, não teve fim. Tem vários textos bíblicos que provam isso para nós. Como falou também que Deus ele é eterno, também tem vários textos que provam para nós. Como falou da imutabilidade de Deus, que Deus ele não muda, tá? Não tem sombra de variação. Quando falou da onipotência, quando falou aqui da onisciência, tá? Quando falou aqui da onipresença, que Deus está em todo lugar, o Salmo 139 ele vai destacar bem alguns quesitos aqui sobre a onisciência e a onipresença, e a onipotência vai falar também em outros textos. Tá? Então, por isso que seria bom você estudar isso, para você entender um pouco acerca mais dos atributos incomunicáveis de Deus. Está tudo aqui. Está no o terceiro tópico, no primeiro subtópico, onde fala sobre os atributos incomunicáveis do Pai. É muito importante. E quando fala dos atributos comunicáveis, que é no subtópico 2, irmãos, aqui também vai falar que nós lemos aqui sobre a questão do amor. Então, irmãos, nós precisamos entender e compreender quais são esses atributos comunicáveis que nós herdamos do Senhor. O Senhor colocou em nós esses atributos comunicáveis. Lógico que tem gente que vai desenvolver ele e usar ele. Tem gente, irmãos, que vai deixar ele escondido em algum lugar. Por exemplo, o amor. Quando nós falamos acerca do amor, Jesus ele tratou sobre o amor, que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, essa questão, esse atributo comunicável, Deus colocou no nosso coração, mas nem todo mundo ama as pessoas. A pessoa ama a si mesmo, mas não ama o próximo. Tem aqueles que nem amam a si mesmo. Tem aqueles que nem amam a si mesmo. Então, nem todo mundo vai desenvolver e usufruir dos atributos que Deus colocou em nós. Mas será que Deus não colocou em todos? Todos têm os atributos comunicáveis do Senhor. A questão é, umas pessoas vão desenvolver ele mais, outras pessoas não querem desenvolver ele. Quando entra principalmente o egoísmo, a altivez, tem pessoas que só preocupam consigo mesmo, não se preocupa com o seu próximo. Enquanto você servir para essa pessoa, glória a Deus, mas o dia que você não servir para ele, sai de perto de mim. Por quê? Porque tudo isso não é porque amava, mas sim porque tinha interesse. Então muitas pessoas são assim. Tá? Muitas pessoas são aí.
E lembra que no domingo eu tratei um pouco da questão do amor, da palavra grego no amor. Eu falei que acerca, né, do amor eros, que é o amor de marido e mulher. Eu falei do amor estorgê, que é o amor de família. Eu falei do amor filéu ou filia, que é o amor entre amigos. E eu falei também sobre o amor ágape, que é o amor de Deus, né, que tem dentro de nós também o amor ágape, né, tem dentro de nós o amor ágape. Talvez, né, nós falar que dá vida pelo marido ou pela esposa, talvez nem todos dariam, né, irmãos? Nem todos dariam. Mas eu falar para você, você daria a vida pelo teu filho? Claro que, irmãos, qual é o pai e a mãe que não daria a vida pelo filho? Isso é o amor ágape, dar a sua vida por amor de outro. Né, irmãos? Como não dar, né? Talvez, é que eu falei, pelo marido ou pela mulher você talvez não dê, mas pelo filho eu tenho certeza que todos nós daríamos a vida pelos nossos filhos. Até a custo o que custar, se fosse para salvar, nós daríamos. Né? Quantos pais que têm filhos doentes não dizem, eu queria estar no lugar do meu filho, eu queria estar no lugar da minha filha, eu queria estar sofrendo no lugar dele ou dela, para que ela tivesse uma vida, né, melhor. Tá, irmãos? Então, é muito importante nós entendermos sobre esses atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis do Senhor. Amém? Tem também a questão dos nomes que revelam, né? Tem aqui o tetragrama, e que nós traduzimos por Yahvé, mas ele não tem nenhuma vogal entre eles, né? Que aqui é o YHWH, que é o Yod Rev Vav Re, tá? Essa é a tradução do tetragrama, a pronúncia, né? Yod Re Vav Re, tá, irmãos? Esse aqui é o tetragrama que para nós traduzimos hoje como Yahvé. E os nomes do Senhor, ele diz muito. Por exemplo, quando nós falamos que o Senhor, ele é o Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Muito bem. Que o nosso Senhor é o nosso Jeová Rafá. Ele é o nosso Senhor. E o Rafá, o que é, irmãos? Tá vendo? É que vocês não estão doentes. Aí, ó, o cobrador Fernando falou, Deus que cura. Jeová Rafá é o Deus que cura. Então, o próprio nome, ele já traduz para nós o que ele é. Tá? Tem o nosso Senhor, o Adonai. Né? Adonai, o nosso Senhor. Tá, irmãos? Então, isso tudo é importante. Nós compreendemos e entendemos o nome do Deus que nós servimos. Tá? Porque nós servimos a um Deus, se nós não entendemos quem é o nosso Deus, irmãos, fica difícil, né? Como o cobrador falou, se alguém nos parar, usar a Bíblia para nos confrontar, o que nós falaremos? O que nós falaremos? E eu vou falar, meu irmão, existem muitos teólogos ímpios, tá? Existem teólogos ímpios que muitas das vezes estudam a Bíblia para nos confrontar. Tá? Até mesmo o ímpio, às vezes, ele estuda e aprende algo para nos confrontar. Né? E a pergunta praxe de quase todo ímpio é, né? Não é nem a pergunta, às vezes é mais afirmação do que pergunta, mas às vezes pergunta, como que vocês acreditam em um livro que foi escrito por homens? Não é? Sabe por que eu digo isso? Porque eu já falei muito isso. Quando eu era do mundo, eu já falei muito isso. Mas hoje, estudando a palavra do Senhor, a Bíblia diz para mim que todos os livros, apesar de ter escrito por homens, mas foram todos inspirados por Deus. Foi através de Deus que esses livros foram escritos. Não foi o que o homem queria escrever, foi o que Deus mandou escrever. Tá? Então é muito importante nós estudarmos a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem, lição de número 3. E a lição de número 3 vai falar sobre o Pai enviou o Filho. Tá? Então essas primeiras lições estão falando acerca do Pai. Depois vai falar acerca do Filho. E por último vai falar sobre o Espírito Santo. Tá? Então está mais ou menos nessa ordem. Amém? Vamos